Saber Direito desta semana, vamos aprender mais sobre direito civil. Você vai saber sobre conflito possessório, multipropriedade, direitos reais, direito de laje e muito mais. As aulas são com o professor Wesley Pimenta. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou o professor Wesley Pimenta e esta semana nós iremos abordar o direito civil. No direito civil nós iremos estar abordando os direitos reais a partir do artigo 1196 do teu Código Civil, onde nós iremos falar do direito possessório na nossa aula número 1. Seja muito bem-vindo e vamos começar e bons estudos nessa semana. O direito possessório, ele não é uma das espécies dos direitos reais. Por quê? Porque o direito possessório, ele está vinculado, fora do artigo do rol, do artigo 1225, que é considerado um rol taxativo. O Código Civil dispõe que possuidor é quem? Possuidor é toda a pessoa que tem, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade. Quem é este possuidor? Possuidor é aquele que vai ter algum destes poderes. Quais poderes são esses? É o chamado grude. Olha comigo, o artigo 1228 fala a seguinte redação. Considera-se, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. Pois bem, quando o possuidor tiver algum destes poderes, que nós chamamos de grude, ele vai ter a chamada posse. Ele é possuidor porque ele tem algum destes poderes. Ele pode gozar da coisa, ele pode dispor dela, ele pode colher os frutos. Então, possuidor, o seu artigo 1196, ele traz para a gente a redação do que é este possuidor. O artigo fala assim na seguinte edição: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, que é o chamado grude. Professor, quando começa esta posse? A posse, meu caro, a posse começa a partir do momento em que é possível o exercício de algum destes poderes. É isso que fala para a gente o artigo 1204. O artigo 1204 do Código Civil traz a seguinte redação. Olha bem. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então, a posse começa a partir do momento em que é possível exercer algum daqueles poderes do 1228. E desta forma, eu serei possuidor. A posse, gente, pensa o seguinte, posse é a exteriorização da propriedade. É você demonstrar ser o proprietário daquela coisa. Quando você está se deslocando da sua casa até o seu trabalho, você vem de carro, você pode se deslocar de carro, mas nem sempre aquele carro pode ser seu. Olha só, se você está com um carro que você pegou emprestado com alguém, esse carro não é seu, esse carro você vai ter a posse, porque você vai poder estar utilizando daquela coisa. Se você fizer algum transporte, colher algum fruto com aquele bem, você está o quê? Gozando da coisa. Então, por esta razão, você vai ser possuidor. A posse, ela pode se dar de duas formas. Como é que pode surgir a posse? A posse pode ser originária ou pode ser derivada. Quando a posse for originária, significa que você vai ter a posse de fato, você vai ter a posse que vai estar começando contigo. O possuidor, ele pode estar representado de forma, exercer a sua posse em nome próprio ou por terceiro sem mandato. Ou seja, é aquela pessoa que vai estar exercendo a posse em meu nome. Pois bem, quando eu estou diante de uma posse, a posse significa que o possuidor, ele tem o direito de gozar, reaver, usar ou dispor da coisa. Para que nós tenhamos a posse derivada, significa que a posse vai ser transmitida pelos meus antecessores. Como assim? É possível que a posse seja transmitida entre do herdeiro, do testamentário do meu pai ou da minha mãe, seja passada para mim.
é possível que aquele tempo da posse dos meus antecessores, eu compute essa posse. Olha só o que fala o artigo 1205. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante. Além disso, a posse pode ser adquirida por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. E aí, veja comigo o artigo 1206. Olha só, o artigo 1206, ele traz a seguinte redação. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Como assim com os mesmos caracteres, professor? Significa que quando a minha posse for transferida, que ela for derivada, é possível que a minha posse, se ela já estiver viciada, ela vai ser mantida assim também de má fé. Antes da gente entrar nas espécies da posse, vamos falar das teorias da posse. Olha só, para que eu explicar posse para você, você deve ficar atento que existem duas teorias da posse. Existe a teoria subjetiva e a teoria objetiva. A teoria subjetiva é aquela teoria que foi criada por Savigny. Para Savigny, pessoal, a posse é a mesma coisa que eu ter dois elementos. Eu preciso de um elemento objetivo, que é o corpus, além do elemento subjetivo. Que elemento subjetivo é esse? É o chamado animus domini. O animus domini é a intenção de ser dono daquela coisa. Então, para Savigny, para que eu fosse possuidor, eu precisava ter a coisa física, o corpus, o elemento corpus, além da intenção de ser dono daquela coisa. Não bastasse só ter o elemento corpus. Diferentemente de Ehring. Para Ehring, é a teoria objetiva. E Ehring discordava de Savigny. E Ehring falava o seguinte, que para que eu tenha posse, basta que eu tenha somente o elemento corpus, tenha somente a coisa, o poder daquela coisa ao meu poder. Então, quando eu estiver com o elemento corpus, eu vou estar diante da posse objetiva. Professor, tudo bem, subjetiva e a objetiva, uma tem um elemento a mais, mas eu vou precisar diferenciar. Como que eu vou diferenciar a posse subjetiva da posse objetiva? Olha só, nós costumamos dizer que a posse subjetiva, ela é a posse dos dois S's, é a posse do SS. Por quê? O S de subjetiva com o S de Savigny. Então, para Savigny, eu preciso da posse subjetiva. A posse é subjetiva, somente o elemento corpus, além do elemento animus domini, da vontade, da intenção de possuir aquela coisa para mim. Professor Ehring falava o seguinte, que para que eu tenha posse, somente o elemento oi. Como assim oi? Você vai falar oi. A posse é oi. A posse é objetiva é do Ehring. Você vai direto na coisa. Você só precisa do elemento corpus. Professor, tudo bem. Olha só, eu preciso saber o que Savigny fala se eu estiver diante só do elemento corpus. Savigny falava o seguinte, se o Ehring fala que posse é o elemento corpus, e Savigny, o que ele diz se eu tiver somente o elemento corpus? Se eu tiver somente o elemento corpus para Savigny, se eu tiver a ausência da vontade de ser dono da coisa, Savigny dispõe o quê? Que eu tenho a ausência de posse. Se eu tenho ausência de posse, é chamada detenção. E o que é a detenção? É a figura do detentor, ou também chamado de fâmulo da posse. E aí, meu caro aluno, eu peço que você tenha a seguinte atenção. O detentor, ele vai exercer a posse, mas ele vai exercer a posse não em seu nome, mas em nome de outrem, mediante subordinação. A previsão legal do conceito de detentor está no teu artigo 1198. É um dos exemplos do nosso Código Civil, além do artigo 1208 do Código Civil, onde nós vamos ter ausência de posse. O artigo 1198, ele traz a seguinte redação. Olha comigo aqui na tela, preste atenção. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Como assim? É aquele que vai estar cuidando da sua coisa quando você não estiver lá. O detentor
é a pessoa que vai estar subordinada a você. Então, como assim? É o caseiro com relação à sua casa, é a secretária com relação ao seu escritório, é o motorista particular com relação ao seu veículo. Ele não tem posse daquela coisa, ele tem apenas atos de detenção. Ele vai defender a sua posse no momento em que você não estiver, porque ele vai estar ali representando você. O parágrafo único traz a seguinte redação: aquele que comportar-se de modo como prescreve este artigo em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. Como assim, até que prove o contrário? Enquanto ele estiver se comportando como detentor, se você não comprovar que ele deixou de passar de detentor e começou passar a se comportar como possuidor, ele vai ser o detentor. Detentor, sim. E aí, eu trago a seguinte indagação a vocês. O detentor, ele pode fazer atos de quê? Ele só pode fazer atos de mera tolerância. Esses atos de mera tolerância, meu caro aluno, ele é chamado também de desforço imediato. O que é esse desforço imediato? O detentor, ele tem que utilizar de forma razoável e proporcional para defender a sua posse. É o chamado lá da tal da legítima defesa, lá do Código Penal. Mas esquece o penal, que hoje é civil. Aqui no Código Civil, eu preciso defender a posse no momento que está sofrendo o quê? O esbulho ou a turbação. Mas se este detentor começar a utilizar a coisa como se possuidor fosse, aí eu tenho que me valer das ações possessórias que nós vamos ver ainda na aula de hoje. Então, detentor é toda pessoa que exerce a posse em nome de outrem mediante subordinação. Professor, você falou das duas teorias até agora, da objetiva e da subjetiva. Qual que o nosso Código Civil adotou? Pessoal, o nosso Código Civil adotou a teoria a teoria objetiva do Iering. Para que eu seja possuidor, basta que eu tenha somente algum elemento corpus, ou seja, que eu detenha a coisa comigo. É o artigo 1196 do teu Código Civil. Perfeito? Olha só, quanto à classificação das nossas posses, elas se dividem em quantas formas? Ela pode ser justa, ela pode ser injusta, ela pode ser nova, a posse pode ser velha, ela pode ser de boa fé, ela pode ser de má fé. A minha posse, ela pode ser, além disso, clandestina. Como assim? Vamos pegar agora e vamos aprofundar o nosso conhecimento quanto às classificações da posse. Pois bem, o artigo 1197 do Código Civil, ele traz a seguinte redação. Presta atenção comigo na leitura do artigo 1197. Se você estiver de posse do teu Código Civil aí, acompanhe a leitura comigo. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Como assim? Aqui o artigo 1197 me traz duas posses, a chamada posse direta e a chamada posse indireta. Quando eu estiver diante de posses diretas e posses indiretas, significa que eu vou estar diante de posses paralelas ou posses simultâneas. Posse paralela ou posse simultânea é quando ao mesmo tempo vai estar acontecendo a posse direta e a posse indireta. Veja bem, possuidor direto é aquele que tem a coisa em seu poder mediante algum contrato de direito real ou de direito obrigacional. Quando essa posse vai para o possuidor, mediante locação, aquele que está ali diante da posse é o chamado possuidor direto. Mas olha só, antes da gente começar a falar das classificações da posse, eu acredito que você já está querendo saber algum quiz, não tá? Veja comigo, quiz na tela para a gente aprofundar a nossa matéria.
Segundo Savigny, a posse é, letra A, subjetiva, composta pelo elemento corpus e ânimos. Objetiva, composta pelo elemento corpus e ânimos. Subjetiva, composta somente pelo elemento corpus. Ou letra D, objetiva, composta somente pelo elemento corpus. Então, nós acabamos de falar das teorias explicativas da posse. Essa daí, eu acredito que você gabaritou, não é lá? Não é correto, não é verdade? A alternativa correta, pessoal, é a letra A. Por que que é a letra A? A letra A, conforme nós conversamos, a posse para Savigny é uma posse que tem que ser subjetiva. É a posse do SS, é o elemento subjetivo através do quê? Do corpus e da intenção de ser dono. É o animus domini. Essa posse não é, essa teoria não é adotada pelo nosso Código Civil. Se eu estiver diante de ausência de intenção de ser dono, ausência do elemento subjetivo do animus domini, para Savigny, eu tenho a chamada figura do detentor, é a chamada detenção. E o detentor, ele só vai ser responsabilizado, eu só vou poder trazer ele através, cobrar ele, tomar minha posse, a partir do momento em que cessar a detenção, a partir do momento em que o detentor começar a comportar-se como possuidor. Veja bem, olha só a seguinte indagação. Se eu tenho um caseiro e eu tenho uma fazenda, eu venho a falecer e aí encerra a nossa relação de emprego, acaba a subordinação e o detentor começa a morar, continua a morar lá na fazenda. Esse detentor vai ser possuidor ou vai continuar sendo detentor? Ele vai ser possuidor, pessoal. E aí começa a correr todas aquelas classificações da posse, pode gerar uso capião. Ele, para sair dali agora, é somente através de quê? De uma ação possessória. O artigo 1208 também, ele traz alguns exemplos de ausência de posse, não traz? Veja comigo aqui. O artigo 1208 fala a seguinte redação. É um dos exemplos onde eu vou ter também ausência de posse. Não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autoriza a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Veja bem, se eu estou na minha casa e passam alguns poceiros com direção, querendo fazer alguma manifestação, estão numa caminhada, ou passam romeiros sentido a algum santuário e ali querem permanecer na minha fazenda, dormir ali para poder, no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, continuar essa caminhada. Eles vão ter posse em relação ao meu bem? Não, eles vão ter atos de mera permissão, porque eu vou permitir que eles, o quê? Passem a noite ali, que eles durmam ali, pernoitem, para que ao amanhecer, com o raiar do sol, eles continuem a sua caminhada. Diferentemente, a tolerância. Na tolerância, primeiro a pessoa vai utilizar da sua coisa, para depois você autorizar. Veja bem, você tem um apartamento que deve ter 2 vagas de garagem. Quando você estiver diante de um apartamento onde você tem 2 vagas de garagem e você chega, o seu vizinho está utilizando da sua vaga de garagem, no outro dia você fala para ele: ô Tício, eu peço a você que não utilize mais da minha vaga de garagem. Eu te permiti, eu tolerei que você utilizou a minha vaga de garagem essa noite, mas amanhã não vai mais utilizar. Ele não induz o quê? Posse aquilo ali. Ele houve um ato de mera tolerância. Beleza? Vem comigo na tela. Presta atenção. A partir do momento em que a sua posse está paralela, significa que você tem a posse direta ou a posse indireta. Posse indireta, a posse direta, ela não anula a indireta. Como assim? O possuidor indireto vai ser o proprietário. Vai ser aquele que deu a coisa como direito real ou direito obrigacional. Eu posso dar minha coisa como usufruto, como comodato, como uso, como direito real de habitação, ou eu posso locar essa coisa. Eu posso dar esse imóvel em locação para uma pessoa, para que esta pessoa venha usar a coisa ali e me pagar aluguéis. Ou seja, eu como proprietário eu vou estar colhendo frutos daquela coisa que eu dei em aluguel.
Mas aí aquele possuidor direto é quem vai estar na posse da coisa, quem vai estar exercendo ali o uso daquela coisa. E isso não anula. Como assim? Significa que se eu sou possuidor direto e eu começo a sofrer turbação ou esbulho, ou começo a sofrer ameaça de perder a minha posse pelo possuidor indireto, significa que eu vou poder me valer das ações possessórias para defender a minha posse. Porque a posse indireta não anula a direta, mas o possuidor direto também tem o direito de defender a sua posse de quem injustamente o quê? Quer tomar a sua posse. Então a posse se divide em posses diretas e posses indiretas. O artigo 1200 do Código Civil, ele traz a seguinte redação. Ele vai falar quando a nossa posse for justa ou quando a nossa posse for injusta. A redação é bem simples do artigo 1200. Olha só, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Muito bem, então a posse ela se divide em posse justa e em posse injusta. Então é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Por quê? Porque se ela for violenta, clandestina ou precária, a minha posse vai ser injusta. Como assim a minha posse vai ser injusta? Significa que vai haver um vício nessa posse. E aí o artigo fala para a gente de violência, de clandestinidade e de precariedade. Aqui nesse artigo, eu gosto de fazer com você aqui um rol, um link com o direito penal. No direito penal, quando nós estamos diante do crime de roubo, significa que há violência e há grave ameaça. Como assim? Significa que você está na sua casa, no conforto do seu lar, e chega uma pessoa que mete o pé na porta, dá uma porrada na sua cara, coloca uma arma na sua cabeça e fala: sai todo mundo para fora, que agora esta casa é minha e eu vou começar a utilizar da coisa como se fosse minha. Olha o que você teve aqui. Você foi roubado. A pessoa chegou e roubou a sua casa de você. Ela tomou a sua posse. Então houve esbulho. Então, quando eu estiver diante de esbulho, quando eu for roubado da minha posse, significa que aquele que pegou a posse para si, o chamado ladrão, a posse dele aqui diante do Código Civil é uma posse injusta, mediante violência. Diferentemente, é a posse quando ela for precária. Por quê? Precária significa que eu estou diante de uma apropriação indébita. Como assim, diante de uma apropriação indébita? Lá no Código Civil, no Código Penal, no Código Penal fala o quê? Da apropriação indébita. O que é apropriar-se indevidamente de uma coisa da pessoa? É algo que você pega de uma pessoa e aí, mediante a confiança, você tem que devolver posteriormente. Mas você não devolve. Você não quer nem saber o que essa pessoa está pensando de você. E você, mediante o abuso de confiança, você não devolve a coisa que você pegou emprestada no prazo correto. Desta forma, aqui você está se apropriando indevidamente da coisa da pessoa. É assim que funciona também no Código Civil. Quando você tem um direito, uma posse, que você está recebendo uma casa mediante um contrato de locação e o contrato de locação vai se encerrar no dia 31 de dezembro de 2019, significa que você tem uma posse justa. Mas a partir do momento que você não quer saber da outra pessoa, do locatário, do locador, que te deu a coisa em locação, que precisa do imóvel para poder voltar à sua residência e você fala: eu não quero nem saber dele, é Réveillon, hoje eu não vou procurar uma casa para morar não, você acha que eu vou mexer com mudança hoje? Eu vou ficar bem aqui, vou fazer uma festa e vou chamar meus amigos. Na hora que você começar lá a fazer 5, 4, 3, 2, 1, feliz ano novo, a sua posse torna-se injusta, porque a sua posse é precária, porque o seu contrato de aluguel venceu e você deveria restituir a posse da outra pessoa e você não restituiu. Então, segundo o artigo 1200, a sua posse torna-se injusta mediante precariedade. Por fim, falando ainda do artigo 1200, nós temos a posse que ela é
clandestina. O que é uma posse clandestina? Posse clandestina é quando você aproveita da clandestinidade. Você furta a posse da pessoa. No furto, lá no Código Penal, não há violência e nem há grave ameaça. Lá no furto, você está diante de quê? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pois bem, aqui no artigo 1200, o legislador fala o seguinte, que é injusta a posse que for clandestina. Significa que o seu vizinho confia em você e fala assim, Wesley, eu vou viajar, eu vou passar 30 dias fora do Brasil e eu peço a você que olhe a minha casa, tendo em vista aqui a quantidade de furtos que estão tendo nas residências. Então eu peço a você que olhe a minha casa enquanto eu estiver viajando. E a partir desse momento, você sabe que o seu vizinho está fora, que ninguém vai vir poder lhe turbar, ninguém vai lhe impedir, e você começa a usar da coisa dele. Você pula o portão, invade a residência e começa a morar ali. Você estabelece ali a sua moradia. Você não estabelece o seu domicílio, ou porque ali você não tem a intenção ainda de ficar de ânimos definitivo. Isso aí remete a gente lá ao artigo 70 do Código Civil, que traz o conceito de domicílio. No conceito de domicílio, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a intenção, o ânimo subjetivo de permanecer no local de forma definitiva, além de ali morar. Quando você furta a posse do seu vizinho, significa que a sua posse ela é injusta. A sua posse é injusta mediante a clandestinidade, porque você furtou, você não bateu nele, você não colocou ele para fora, mas você sabia que a casa estava vazia e ali você adentrou. Perfeito? Meu caro, a sua posse, ela pode ser de boa fé, além disso, ela pode ser de má fé. Como assim? Olha só o conceito legal. O artigo 1201 do Código Civil, ele fala o que pra gente? O artigo 1201 fala, é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício, o obstáculo que o impede e a aquisição da coisa. O parágrafo único assim fala, o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Aqui, eu já quero trazer um entendimento da jurisprudência atual. O STJ entende que, como é que funciona a forma de transferência da propriedade? A transferência da propriedade é com registro no cartório de imóveis, mas a promessa de compra e venda de um registro de bens imóveis, por si só, já considera um justo título para presumir a boa-fé do adquirente, do possuidor que ali está na coisa. Gente, se eu tenho uma posse que não foi adquirida por meios clandestinos, por meios viciosos, ou porque eu não sabia daquela clandestinidade, eu comprei uma casa com um documento falso, mas eu sou um terceiro que estou adquirindo dali aquela coisa como forma de boa fé. Eu entendo que aquilo ali não está viciado. Então, a partir daquilo, a minha posse, ela é uma posse de boa fé, é um caráter subjetivo, é a intenção do possuidor de adquirir aquela coisa. Diferentemente, é a posse de má fé. A posse de má fé está positivada no seu Código Civil no artigo 1202. O artigo 1202 traz o seguinte, a posse de boa fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Ou seja, o possuidor de má fé é aquele que sabe que a coisa não é dele. Ele sabe que está ali indevidamente. Ele tem a intenção de querer prejudicar o possuidor. Ele tem a intenção de ficar num local que não pertence a ele. E ele sabe que está ali indevidamente. A partir do momento que eu estou diante dessa posse, essa posse é considerada de má fé. Já conversamos mais algumas coisas nessa aula hoje, já falamos de teoria de posse, já falamos da figura do possuidor, do detentor, começamos a falar do que o possuidor pode fazer, o detentor. Vamos novamente aqui testar o nosso conhecimento? Vem comigo na tela aqui para mais um quiz. Olha lá. Qual a teoria da posse o Código Civil adotou? A teoria subjetiva, a teoria sui generis
ou a teoria objetiva ou a teoria derivada? Pois bem, conforme conversado com vocês, o Código Civil adotou a teoria OI, a teoria objetiva do Hering. Essa teoria é a teoria do artigo 1196. Para que você fique ligado, o artigo 1196 é aquele que dispõe que o possuidor é aquele que tem de fato algum dos poderes inerentes à propriedade. Costumamos dizer que o possuidor tem o grude. Então, a partir do momento em que eu tiver o grude, significa que eu tenho a posse. Então, se eu tenho a posse, é a teoria objetiva. Esta é a teoria do professor Hering. É a teoria adotada pelo teu Código Civil. Seguindo, voltamos aqui comigo quanto às classificações da posse. Quanto às classificações da posse, nós já falamos que ela pode ser direta, que ela pode ser indireta, que a tua posse pode ser justa, que a tua posse pode ser injusta, que ela pode ser de boa fé, que ela pode ser de má fé. Pode ser que eu tenha uma posse justa, mas que ela seja de má fé. Como assim, professor? Significa que eu adquiri uma posse através que não foi violenta, que não foi clandestina, que não foi precária, mas eu adquiri essa posse através de quê? De um contrato que foi fraudado. Eu sou um terceiro de boa fé, mas aquela posse ali ela vai estar o quê? De má fé. Por quê? A posse carrega aqueles elementos desde o momento em que ela começou. Tá bom? Gente, a posse, ela pode ser também posse nova ou posse velha. Cuidado! Não vá pensar que aqui eu estou falando daquelas ações possessórias, da ação de força nova e da ação de força velha. Aqui eu estou diante da posse, do tempo da minha posse. Quando eu estiver uma posse de ano e dia, ou seja, um ano e um dia, significa que a minha posse vai ser posse nova. Quando eu falar que a minha posse vai ser velha, significa que eu tenho uma posse com mais de um ano e dia. Então, essa posse também pode ser de ano e dia, ou pode ser posse nova, ou posse pode ser também velha. Olha só, além disso, eu tenho as chamadas a posse ad interdicta. O que é a posse ad interdicta, professor? Que classificação é essa? Significa que o possuidor, ele tem a possibilidade de poder se defender da sua posse através dos remédios das ações possessórias. Que ações possessórias são essas? Nós vamos falar delas daqui a pouquinho, mas são a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e a ação de interdito proibitório. E, além disso, nós temos qual posse? A posse ad uso capionem. A posse ad uso capionem é a posse que vai garantir ao possuidor, pelo decurso do tempo, o quê? O direito de adquirir aquela coisa que ele está na posse mediante a uso capião. É a chamada posse ad uso capionem. É a posse que vai garantir a ele a possibilidade de ser possuidor, de ser o proprietário daquela coisa que ali ele está. Tudo bem? Gente, ainda quanto às posses, o artigo 1203 fala o seguinte: salvo prova em contrária, entende-se manter a posse mesmo caráter com que foi adquirida. Ou seja, é o que eu falei para vocês. Se você adquire uma posse de má fé, uma coisa que já veio viciada, uma posse que foi injusta, a tua posse pode ser injusta, mas pode ser de boa fé. Você adquiriu uma posse de uma pessoa, que violentou, que furtou, que clandestina ou de forma violenta roubou a posse de uma pessoa, mas você adquiriu aquela posse de forma o quê? De boa fé. Isso aconteceu aqui no Brasil? Aconteceu. Infelizmente, em algumas cidades, houve uma distribuição do programa Minha Casa Minha Vida, onde as famílias de boa fé estavam lá e determinadas pessoas tomaram aquela casa, roubaram a posse daquelas pessoas. Em alguns estados isso aí aconteceu. Aquelas pessoas que depois vieram adquirir ali, possa ser que adquiriram aquelas casas das pessoas que foram roubadas de quê? De boa fé, mas vai ser uma posse injusta, certo? Caminhando aqui no nosso curso, vamos falar quanto à forma
de efeitos da posse. Quanto aos efeitos da posse, nós temos alguns dos efeitos. Que efeitos são esses? A posse pode ser, se classificar quanto aos interditos possessórios. A posse, eu tenho como efeito as benfeitorias, eu tenho o direito de retenção, eu tenho que analisar se a minha posse é de má-fé, eu tenho direito aos frutos, e nós vamos agora falar de cada um destes. Tudo bem? Olha só, o artigo 1210 do Código Civil, ele traz a seguinte redação: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no dia esbulho e segurado de violência iminente se estiver justo receio de ser molestado. Como assim? Significa que o possuidor que vai estar na coisa, ele tem o direito de 3 ações possessórias. Nós vimos que na posse injusta, aquela que é adquirida mediante violência, significa que ele foi roubado. Aqui no Código Civil a gente não fala em roubo, a gente fala em esbulho. Significa que a pessoa perdeu a posse, ela não está mais exercendo o quê? O grude naquela coisa. Como ela não está exercendo o grude naquela coisa, significa que o possuidor tem o direito à ação possessória de reintegração de posse. É a ação cabível para que o possuidor possa reaver a sua posse. Então, se já houver o esbulho, a ação cabível é a ação de reintegração de posse. Quando o possuidor está na sua coisa e ele está sofrendo turbação. O que é a turbação, professor? A turbação, meu caro aluno, a turbação significa que o possuidor está sendo ameaçado. Ele está aqui na casa dele, mas lá fora a pessoa já está tentando quebrar o portão, já arrebentou o cadeado. O próximo passo é arrebentar a fechadura da porta da minha sala e tomar a minha posse e me esbulhar. Quando eu estou diante de ação de turbação desse fenômeno, significa que eu quero ser mantido na minha posse. Então eu vou ajuizar uma ação de manutenção de posse, para que o magistrado impeça que aquele que está querendo tomar a minha posse se abstenha, mediante astreintes. O que era astreintes? Astreintes é a chamada de multa diária. Se a pessoa fizer aquilo ali, ela vai estar diante de ter que me pagar uma indenização, me pagar uma multa, um valor em pecúnia em razão do descumprimento da decisão judicial. Agora, se eu estiver diante de ameaça, de turbação ou de esbulho, o remédio processual, a ação cabível é a chamada do interdito proibitório. Essa ação de interdito proibitório é quando eu tenho um justo receio de ser molestado ou ameaçado da minha posse. Significa que eu estou lá no meu curso e as pessoas falam o seguinte: quem estiver no local X, no dia 15 de dezembro de 2019, às 9 horas, nós iremos tomar a posse, iremos colocar todo mundo para fora. Aqui já houve turbação? Alguém já derrubou alguma cerca? Já está fazendo algum meio para poder tomar minha posse? De fazer o esbulho? Não está. Houve o esbulho? Não houve. Houve somente o quê? Uma ameaça a uma suposta ideia que no dia 15 de dezembro irão tomar a posse quando eu estiver ministrando a aula no curso. Então significa que eu preciso ajuizar uma ação de interdito proibitório. É a ação cabível para cessar a turbação ou o esbulho. Certo? Meu caro, quando nós estivermos falando de benfeitorias, de retenção, de frutos, significa que eu tenho que analisar se essa posse ela é de boa-fé ou se essa posse ela é de má-fé. Por quê? Porque quando eu estiver diante de benfeitorias, eu tenho que analisar qual é o tipo de benfeitoria que eu estou realizando, tendo em vista que as benfeitorias se dividem em 3. As benfeitorias, elas podem ser úteis, necessárias ou chamadas benfeitorias voluptuárias. Voluptuárias, esse nome mesmo. Olha só, as benfeitorias necessárias são aquelas que são realizadas no imóvel para poder aproveitar melhor o bem.
é você que tem um espaço lá na casa, que você está na posse, e você constrói mais um quarto. É você utilizar da coisa da melhor forma. É você pegar e aumentar a cozinha para que ali não corra mais o risco dela ficar junto com a copa. É uma benfeitoria que vai ser necessária para a melhor utilidade do imóvel. Essas são as benfeitorias necessárias. Agora, quando eu estou diante de uma benfeitoria que é necessária, é essa que nós temos que conservar o imóvel. Benfeitoria útil, peço perdão, volte comigo. Benfeitoria útil é quando eu tenho um imóvel que eu estou na posse e eu faço uma utilidade no imóvel. Como assim? Significa que o imóvel que eu estou utilizando, eu vou ali criar mais um quarto, eu vou criar mais um cômodo, como forma de utilidade no imóvel, de forma que os 2 filhos que eu tenho, cada um tenha o seu próprio quarto. Eu estou dando uma utilidade. Essa é uma benfeitoria chamada de útil. Benfeitoria necessária é as benfeitorias que você realiza no imóvel para conservar o bem, para que o bem não venha a se deteriorar, para que o bem não venha a se perecer, para que o bem não venha a se perder. Por exemplo, você passar um impermeabilizante na parede para que a parede não sofra rachaduras é uma benfeitoria necessária. O telhado que está com goteira, que está ali pingando ali na sua casa, que está estragando, é uma benfeitoria que você vai fazer, que é o quê? Necessária para a conservação do bem. Então, esta benfeitoria é chamada de benfeitoria necessária. Quando eu estiver diante de uma benfeitoria voluptuária, significa que é uma benfeitoria para mero deleite, para mero conforto. É a piscina que eu coloco no imóvel, é aquela churrasqueira colonial, o fogão a lenha, é para mero deleite. É uma mesa de sinuca ali no imóvel para poder o quê? Gozar da coisa com o melhor conforto. Isso são benfeitorias voluptuárias. Não vai ter nenhuma utilidade para os possuidores que ali estão e também não terá nenhuma necessidade para a conservação do bem. Eu falei para você dos possuidores que ali estão, não foi? Então, quando eu estou diante de possuidores que ali estão no mesma coisa, num determinado imóvel, significa que eu estou diante da chamada composse. E o que é a tal da composse? A composse, meu caro aluno, ela está positivada lá no teu artigo 1199 do Código Civil. O artigo 1199 do Código Civil, ele fala o seguinte: se 2 ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam o dos outros compossuidores. Olha só, são pessoas diferentes em determinada coisa que vão ali exercer a posse de forma plena. Cada um ali vai ter todos os poderes inerentes à propriedade. Cada um tem a sua posse de forma autônoma. É o diante do matrimônio, onde você tem, junto com a sua esposa na sua casa, a posse que ali está. Você tem posse na sua casa, assim também como a sua esposa vai ter posse. É a chamada composse. É uma chamada, a República de Estudantes também é uma composse. É onde pessoas vão exercer a posse de forma distinta e não vai anular de nenhuma dos dois. Cada um ali tem o direito de quê? De poder proteger a sua posse. Nós acabamos de falar das ações possessórias. Quando eu estou falando das ações possessórias, significa que o possuidor, ele tem que estar na coisa e eu for utilizar de ação possessória, eu quero entrar com uma reintegração de posse, eu não tenho que entrar contra quem me esbolhou, mas sim contra todos que ali estão o quê? Exercendo a posse, beleza? Meu caro, já conversamos mais um pouco? Vamos fazer mais uma questão para a gente fixar o conteúdo? Vem comigo na tela, mais um quiz. Não é efeito da posse as benfeitorias, o interdito possessório, retenção, ação petitória. Olha só, não é efeito da posse, aqui, as ações petitórias.
Por quê? Ações petitórias são ações que eu vou discutir propriedade. Quando eu estiver falando de posse, eu só vou discutir posse. Não há que se falar em propriedade. Direito de retenção, direito de benfeitorias, interditos possessórios, são sim ações possessórias. E então, interdito petitório, ações petitórias, é ações que eu vou discutir propriedade. Posso eu, em ação possessória, alegar ser proprietário de alguma coisa? Não. Em ação possessória, gente, não se discute propriedade. Quando eu estiver falando de propriedade, olha só, o artigo 1210, parágrafo 2º, ele traz a seguinte redação. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Em ação possessória não se discute propriedade. Propriedade eu vou discutir lá nas ações petitórias, quando eu vou querer reivindicar minha propriedade, quando eu vou querer ser emitido na minha posse, que é a ação de emissão na posse. A ação de possessória são somente 3. Reintegração, manutenção e interditos possessórios. Beleza? Então já falamos das benfeitorias e aí eu tenho que analisar a posse do possuidor. Se essa posse ela é de boa fé ou se essa posse ela é de má fé. Por quê, professor? Porque se essa posse for de boa fé, tanto o possuidor de má fé quanto o possuidor de má fé vai ter direito a poder ser ressarcido das benfeitorias necessárias, aquelas benfeitorias para a conservação do bem. Mas aqui já há uma distinção entre o possuidor de boa fé e o possuidor de má fé. O possuidor de boa fé, ele tem o direito a reter a coisa. Como assim reter a coisa? Significa que se ele não for indenizado, se ele não for ressarcido do valor que ele pagou para manter aquela coisa que ele estava, o locatário, no caso, que estava lá na posse direta da coisa e fez uma benfeitoria necessária para conservar a coisa do proprietário, se o proprietário não ressarciu o locatário, ele tem o direito de reter a coisa, ele está na posse direta, ele vai poder ali ficar. Diferentemente do possuidor de má fé. O possuidor de má fé não tem o direito à retenção, ele tem o direito somente a ser restituído das benfeitorias necessárias que ele fez para conservar o bem, mas não tem direito de reter a coisa. Olha comigo, no artigo 1214, que fala o seguinte: o possuidor de boa fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. O que são esses frutos percebidos? Os frutos percebidos, pessoal, são aquilo que o possuidor vai colher. Os frutos podem ser civis. Como assim frutos civis? Aqueles decorrentes de uma ação de locação, decorrente de um contrato de comodato. Ele tem direito aos frutos naturais. O que são os frutos naturais? São os frutos que ele vai colher, aquilo que ele vai perceber, que ele vai receber. Tem os frutos manufaturados, tem os frutos consumidos. Como assim frutos consumidos? São aqueles que a pessoa consumiu e não vai ter mais como existir. Agora, o possuidor de boa fé não responde pela perda ou deterioração da coisa que não der causa. Como assim? Se a coisa se perder, se a coisa se acabar, o possuidor de boa fé, ele não vai poder o quê? Responder por aquela coisa, porque ele não deu causa. Diferentemente, o artigo 1218 trata o possuidor de má fé. O possuidor de má fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que, de igual modo, se teriam dado, estando ela na posse, do reivindicante. Então, ele tem que provar que a coisa teria ali acontecido, mesmo se estivesse na posse de quem? Daquela pessoa que está querendo a coisa. Do legítimo proprietário ou do legítimo possuidor, aquele que está querendo a posse dele. O artigo 1219 fala para a gente a questão das benfeitorias que nós acabamos de falar. O 1219 fala a seguinte situação: o possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, ou seja, daquelas benfeitorias para conservar o imóvel e daquelas benfeitorias que ele fez para dar maior utilidade na coisa. Diferentemente, se não lhe forem pagas, a levantá-las. Como assim?
ele tem direito bem como as voluptuárias. Ou seja, aquela churrasqueira que ele colocou, se ele não for indenizado, aquela piscina, ele tem o direito, o quê? Se for possível, de levantá-las. É isso que o artigo fala. Se não lhe forem pagas, a levantá-las. Como assim? Ele colocou um fogão a lenha lá e o cara não quer restituir aquele fogão a lenha, é uma benfeitoria voluptária. Ele pode, se for possível, levantar. Significa que ele pode tirar novamente aquela benfeitoria que ele fez para ele. Não, diferentemente de uma piscina que ele cavou, ele não vai mandar enterrar a piscina que ele fez, certo? Quando puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, ratificando, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptárias, se não lhe forem pagas a levantá-las, quando puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Diferentemente, conforme nós acabamos de conversar, é o possuidor de má-fé. O possuidor de má-fé ele não vai ter direito às benfeitorias voluptuárias, somente as benfeitorias necessárias. O artigo 1220, ele acabou de falar, ele fala para a gente, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Ou seja, se ele colocou ali uma churrasqueira para mero deleite, para mero seu conforto, e posteriormente a sua posse é de má-fé, considerada de má-fé, ele vai ter o direito de retirar aquela churrasqueira? Não. Já que ele estava de má-fé, ele vai perder. Quanto aos frutos, olha só, quanto aos frutos, o parágrafo único, ele vai dizer para a gente, os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio, devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Ou seja, eu posso colher os frutos. Se eu tenho um pé de manga dentro do meu imóvel que me dá ali alguns frutos, eu posso colher aqueles frutos, se eu for possuidor o quê? De boa fé. Se eu for de possuidor de má fé, eu vou ter que responder por aqueles frutos, além de restituir o valor dos frutos que eu recebi, que eu colhi, bem como aqueles frutos que eu deixei de colher. Então, pessoal, possuidor de má fé, ele sempre vai responder pela coisa. Somente pelo detrimento da coisa, pela perda da coisa que ele vai responder, se ele conseguir comprovar que a coisa teria se perdido, de igual modo se estivesse na posse do reivindicante. Ainda aqui no artigo 1206, para a gente lembrar, lembre-se que a posse pode ser transmitida aos herdeiros. A posse vai continuar pelo período que tem. Significa que a minha posse tem que ser o quê? Contínua. O que é uma posse contínua ou posse duradoura? Significa que a minha posse vai ser exercida com um lapso temporal de forma direta. Essa posse não vai parar. Ou seja, se eu parar, se eu interromper a minha posse, no momento em que eu voltar a exercer essa posse, eu vou começar a contar o seu período da forma do zero. Eu não vou somar aquela posse do tempo que eu exercia com o tempo que eu parei. Diferentemente, se o meu pai já exercia 3 anos aquela posse, eu vou poder, ali naquele momento, juntar o tempo da minha posse com o tempo da posse do meu pai. Porque a posse vai poder transferir aos herdeiros. O tempo da posse passa-se para os herdeiros. E ainda, quanto à posse imóvel, o artigo 1209, ele fala o seguinte: a posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas imóveis que nele estiverem. Ou seja, se você está na posse de um bem imóvel, significa que aquela posse, aquele veículo que está ali na garagem, presume-se o quê? Até que prova o contrário, que aquele bem é seu. Ou seja, os bens imóveis, os bens móveis que estão dentro dos bens imóveis também englobam os bens que ali estão. Gente, e essa posse? Essa posse ela tem que ser encerrada. Quando que a posse vai se encerrar? A partir do momento em que cessar algum dos poderes inerentes à propriedade. O artigo 1223, ele é bem claro na sua redação ao dispor: perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor,
o poder sobre o bem a qual se refere o artigo 1196. Ou seja, a partir do momento em que cessar algum daqueles poderes inerentes à propriedade do grude, significa que a minha posse acabou, mesmo que o possuidor não que seja contra a vontade do possuidor. E o artigo 1224, para a gente caminhar para o fim do nosso curso, dispõe o seguinte: só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Então, se ele for violentamente repelido, essa posse vai cessar. Senhores, o nosso curso chegou ao fim. Espero ter explanado de forma clara para vocês o direito possessório do Código Civil e até a nossa próxima aula, que nós iremos abordar o direito da multipropriedade e falaremos também de propriedade. Até a próxima e bons estudos! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.